E por esses dias a gente ouviu falar muito da polêmica do caso que envolveu o jogador de futebol Neymar. Afinal, o Neymar estuprou ou não estuprou? Cometeu ou não o crime de estupro? É sobre isso que eu vou explicar hoje direitinho pra você. Muitas pessoas vieram pedir a minha opinião sobre o que realmente, juridicamente significa todo esse cenário que as televisões estão relatando, os meios de comunicação dizem, envolvendo a polêmica, né, da conduta ou não conduta do jogador de futebol Neymar. Então, na verdade, a gente precisa entender um pouquinho do que ele está sendo acusado, né? O Neymar está sendo acusado de crime de estupro. E o crime de estupro é um crime que assusta, é claro, um crime gravíssimo, um crime horrível, um crime que o pior dos bandidos não aceita esse crime, porque um bandido preso por esse motivo, ele é hostilizado dentro de um presídio e ele sofre penalidades, inclusive ali entre os presos. Então, o pior dos bandidos não aprova esse tipo de crime. Então, imagine a seriedade e como é grave esse tipo de conduta. O crime de estupro, ele está totalmente relacionado com a liberdade sexual, a liberdade corporal, a liberdade de escolha. Então, toda vez que houver uma afronta a essa liberdade, começa a ser configurado esse crime. Mas ele é consumado através da conjunção carnal. A lei é clara em relação a isso. E a conjunção carnal é o ato mesmo da penetração entre homem e mulher. Agora, ocorreu ou não ocorreu o estupro aí no caso do Neymar? O que a gente sabe pelos noticiários, pelo que foi divulgado pelo próprio jogador de futebol nas redes sociais, pelas declarações dos advogados, é que existiu entre eles o ato sexual. Vai ser investigado e está passando por investigação policial se esse ato foi com consentimento ou sem consentimento. Então, qual é a grande questão? Se ela tinha um desejo de manter essa relação sexual, então incontestável aí a questão se ela foi ou não para isso, ela deixa claro que foi para isso, mas a grande questão é se no momento do ato ela fez de livre vontade ou foi obrigada a fazer, e daí em duas questões, a lei é clara, se ela é obrigada a fazer diante de uma ameaça ou diante de uma violência. A alegação dela é que foi diante de violência. Então, na argumentação dela, o que ela relata é que no momento do ato, antes do ato iniciaram as carícias, mas no momento do ato, ela pergunta para ele se ele tinha o preservativo, ele disse que não, então ela se opôs a finalizar lá e concluir o ato sexual. E ele não, segundo o relato dela, ele não concorda com isso, agride ela e faz o ato da mesma maneira. Se esse relato for verdade e for comprovado, existe possibilidade sim dele ser condenado pelo crime de estupro. Por quê? Porque não era do consentimento dela o momento do ato e, comprovada a agressão, existe o estupro. Agora, qual a minha opinião? Claro que eu não sou advogada do caso, eu não estou acompanhando com detalhes. Eu assisti algumas entrevistas, inclusive para poder falar aqui para vocês, porque vocês me perguntaram, então tenho um compromisso com vocês de explicar direito as dúvidas, as questões jurídicas que acontecem, né? E por tudo que eu ouvi, eu achei muitas questões nos relatos dela incoerentes. Então, eu não acredito que haverá uma condenação no crime de estupro, a não ser que existam outras provas a serem analisadas, mas
pelo que eu vi, pelas incoerências, e não acredito que será configurado um crime de estupro. E por que eu acho importante a gente conversar sobre isso aqui no Explica Direito? Porque muitas vezes a gente recebe dos meios de comunicação as informações que não acrescentam em nada na nossa vida. Acrescentam só como fofoca. Ai, viu lá o que o Neymar fez? Ou não fez? Julga a pessoa. Mas também a postura dela. E olha como que ela agiu. Olha quem ela é. A grande questão é, não cabe a nós julgarmos o comportamento dos outros, né? Assim como quando nós cometemos erros, quando nós cometemos falhas, não cabe às pessoas julgar o que é certo, o que é errado. E o meu objetivo aqui é que a gente possa conversar um pouquinho como tem sido a nossa consciência. Então é assim, eu ouvi muitos relatos dizendo assim, mas ela foi lá para isso mesmo. Independente do que eu concordo socialmente, moralmente, do que você que está me assistindo concorda, nós temos no Brasil reconhecido a profissão de profissional do sexo. Então, é alguém que se submete a viver do sexo. Então, imagine que, ainda que fosse o caso dessa moça, que não é, que em nenhum momento ela se declara, muito embora pessoas fizeram um julgamento da conduta dela, dizendo que ela é o que ela não é, e não é esse o meu papel aqui. Mas ainda que ela fosse uma profissional e tivesse sido contratada para isso, não daria o direito dela ser violentada, dela ser agredida, né? Não é porque uma pessoa se submeteu a viver essa profissão, a expor o seu corpo, né? Na minha opinião, a sua alma, a sua dignidade, ela fez uma escolha, mas assim, isso não dá o direito àquele que desejou ter aquele momento, tratar essa pessoa com indignidade, com indiferença, e isso para mim é muito grave. Então, muito embora, se o Neymar não cometeu o crime de estupro, que particularmente eu acredito que não cometeu, não significa que ele não cometeu, isso vai ser investigado e tem que ser investigado, mas eu vejo na postura dele um desrespeito com essa pessoa como ser humano. A partir do momento que ele expõe conversas pessoais, conversas íntimas, inclusive em momentos de conversa com o nome do filho dela. Então, eu acho que era uma relação entre ele e ela. Muitas pessoas vão dizer assim, mas ela fez o boletim de ocorrência, ele só quis se defender. Ele tem direito de se defender, ele tem direito de falar a verdade dele, eu não tô tirando esse direito, mas eu acho que talvez um dia ele analise com cautela a postura dele, e essa não foi a melhor das posturas, porque essa história de dor envolveu outras pessoas. E eu ouvi alguns comentários, até no meio pessoal, entre amigos, o Neymar nessa situação, ele foi muito inocente, não imaginava que a moça queria explorar ele, queria o dinheiro dele, porque a gente já faz um pré-julgamento. Pode ser que isso tenha acontecido, mas eu acredito que é uma postura gravíssima a gente fazer um julgamento, porque a moça se comportou de uma maneira, então é claro que ela é isso. Porque a moça se submeteu a sair do Brasil para ir lá ter uma relação sexual com ele, ela merece esse tipo de conduta. Então, eu acho que é sobre isso que nós temos que pensar. De que maneira que nós estamos entendendo o ser humano, né? Quando a gente analisa essa conversa e vê como iniciou esse relacionamento, né? Nesse caso que gerou toda essa situação, com certeza de chateação para o Neymar, de chateação para essa moça ou para a família, situações constrangedoras. Quantas pessoas não passam por isso, né? Porque como as pessoas estão se submetendo, como as pessoas estão dispostas a se relacionar, de que maneira a liberdade sexual tem agredido ainda mais as pessoas. O meu compromisso com você é falar o que está no meu coração. Hoje eu vim aqui para explicar direito essa situação do Neymar, essa situação triste, né? A gente não tem nada a ver com a vida do Neymar,
Tem sim, nós somos brasileiros, Brasil é o país do futebol, o futebol é reconhecido mundialmente, o Neymar é um jogador muito habilidoso, um dos melhores da história, reconhecido mundialmente, né? O nosso nome é totalmente envolvido nos maiores jornais do mundo, a mulher brasileira, mais uma vez, é mal interpretada. Então, a minha vida tem a ver com isso, a sua vida tem a ver com isso. Talvez o Neymar seja o ídolo do seu filhinho pequeno, assim como é do meu também, que aprendeu a gostar de futebol e fala gol do Neymar, né? Então, essas pessoas que estão envolvidas sim com a mídia, que tem um papel social, que tem uma figura, eles têm que ter responsabilidade sim. Eles têm sim que pensar qual é a mensagem que eles levam para o mundo do nosso país, para as nossas crianças. Então, em todo esse caso que o Neymar se envolveu, que eu não aprovo a conduta dele também, e essa é a minha opinião estritamente pessoal, é uma decepção para mim ver o posicionamento dele e também como ele se posicionou posteriormente, porque eu acho que ele tem que ter responsabilidade sim dos conteúdos que ele posta, das atitudes dele, porque não é simples assim. Ganhar dinheiro, ser feliz, fazer fama, tem o outro lado, responsabilidade. Essa é a parte do Neymar. E o que a gente conversou aqui é a sua parte. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você acha ele importante, como eu disse aqui, compartilhe esse vídeo, curte, divulga. Quantas coisas são compartilhadas, fofocas, e o meu objetivo é a gente conversar sobre o direito, é a gente conversar sobre a nossa vida, a gente conversar sobre as nossas posturas, sem julgamento. Você pode deixar um monte de comentário aqui, inclusive sendo contra tudo que eu disse. Com respeito, com democracia, a gente vai longe. Eu quero ouvir seu comentário, deixa aqui, tá legal? E eu desejo que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau.